Esperar. Calma aí. Senhor, se volta todo o povo que teme o teu nome. Fomos conclamados, estamos conclamados para orar, para buscar o Senhor pela vida deste povo que se chama pelo teu nome, pela nação, pelo Brasil, e o Brasil orando pelo mundo. Estamos em tua presença clamando que a mão do Senhor se mova nesta nação, Senhor. Que a mão do Senhor se mova trazendo ordem, trazendo progresso, trazendo sustento para as famílias, que a tua mão se mova, Senhor, para debelar todo esse vírus, que o Brasil possa sair dessa situação, mas oramos especialmente pelo teu povo no meio de um outro povo, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção para esta manhã, que o Senhor ouça o nosso clamor, que o Senhor ouça a nossa oração nesta manhã. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, como é que estão vocês? Eu não estou gostando muito desse confinamento, não. A gente está muito... as pessoas estão enfatizando o lado bom, não é? Que é estar em família, que é estar botando as coisas em ordem, mas vou te contar, viu? É difícil a gente não ter essa aproximação, a gente não ter o visual, o contato físico, não é fácil, não. Antes de nós começarmos também a palavra, irmãos, eu queria fazer uma reflexão, um texto que, inclusive, eu produzi, chamado Bom Senso. Eu acho que nós temos que orar também por esse bom senso, porque tudo, em todas as circunstâncias, em todos os setores, eu participo de outros grupos, as pessoas estão assim, o Brasil está dividido ao meio, de fato, em todas as questões. Até quando a gente vai para a questão de saúde, tem a visão da esquerda, a visão da direita da saúde. Se a gente vai para qualquer ramo da vida social, prevalece uma visão de direita e uma visão de esquerda. E eu acho que não é nem para a direita nem para a esquerda. É pelo Brasil, é pela família, é pelo Senhor, é pela palavra, é pelo bom senso. Então, às vezes, eu vejo que a direita vai... falta bom senso na direita, falta bom senso na esquerda. Então, eu só queria dar uma palavra. Às vezes diz assim, o pastor Geraldo é contra a política. Eu queria dar uma palavra primeiro nesse sentido. Irmãos, eu não sou contra política. A palavra política vem do grego polis. Polis. Polis é cidade. Política é pensar a cidade. Então, como é que um pastor ele não vai pensar a sua cidade se a igreja que ele pastoreia está dentro de uma cidade? Não sou contra a política. Agora, existe uma política partidária. A política partidária é aquela que pensa a cidade a partir de um partido. Pensa a cidade diante de uma ideologia e não a cidade em si. Então, eu quero fazer só uma reflexão que é apartidária, é que a gente precisava realmente dessa quarentena, entre aspas, não sabemos se vão ser 40 dias, precisávamos voltar, fechar nos nossos lares para que essa nuvem, não é, do vírus não contaminasse a muitos. Agora, o bom senso também pede que haja um retorno, se não abrupto, mas um retorno gradual de setores que possam estar retomando suas atividades. Então, nós estamos vivendo esse tempo de bom senso. Precisamos retornar às nossas atividades. Já ficou bastante claro, irmãos, já ficou bastante claro que os grupos que precisam de proteção são os grupos fragilizados por alguma dizer que a nossa oração deve ser dirigida para esse bom senso, para que o país retome o bom senso de voltar a produzir. É nesse sentido que eu quero
dar a minha palavra sobre uma avaliação do quadro político, bem dirigido somente à solução do coronavírus. Não quero fazer uma avaliação geral. Mas, irmãos, temos outras pessoas também nos acompanhando que não são da IBR, estão nos pedindo o link, nós já passamos. Então, nós não estamos apenas como IBR aqui nessa transmissão, nós estamos também com outras pessoas, o Marquinho, lá da Getsemane, e outras pessoas que nos pediram. Então, queridos, eu quero agradecer primeiro a Deus pela vida de vocês. Vocês estão aí na luta de vocês, nós estamos aqui também com a família já aqui há 10 dias aqui no sítio e agradecemos a Deus pelo sustento emocional, sustento espiritual, Ele tem estado conosco. Eu quero trazer uma palavra nesta manhã que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 45. Mateus 24, versículo 45. A parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor instituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Eu vou repetir. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Versículo seguinte. Nós vamos ler, na verdade, até o 51. Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Me perdoe, irmãos, os irmãos me conhecem. Eu prefiro ir comentando o versículo do que ler todo e depois voltar. Olha o que é que o primeiro versículo diz. O primeiro versículo 45, o servo bom e o servo mau. Quem é essa parábola? Na verdade, ela está querendo nos mostrar se nós somos um servo bom ou se nós somos um servo mau. Aí o texto começa. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa, para dar sustento a seu tempo? Porque o texto está nos dizendo que o Senhor, Ele quer dar a sua administração da sua casa aos servos bons. Ele não quer dar a administração da sua casa aos servos maus. Por que ele não quer dar a administração da sua casa aos servos maus? Porque o servo mau não faz isso aqui que o texto diz, para dar sustento. O servo bom é aquele que providencia sustento para a sua casa. Aí o versículo seguinte, o 46. Bem-aventurado é aquele servo a quem seu senhor, quando vier... Então, quando vier, significa que esse senhor se ausenta da casa, e é por isso que ele vai precisar de administradores desta casa, porque ele vai se ausentar. Então, ele precisa que servos estejam administrando a casa na sua ausência. Mas diz também o texto, quando ele vier, ele achar servindo assim. Então, ele vai voltar e ele quer achar seu servo servindo assim, provendo sustento. 47. Em verdade, vos digo que ele confiará não somente a casa, está subentendido. Mas, em verdade, vos digo que quando ele vier, que achar o servo servindo assim, assim como provendo sustento, quando ele vier, ele porá não somente sobre a casa, mas sobre todos os seus bens. Vamos para o versículo seguinte, 48. Mas aquele servo, sendo mau, mas aquele mau servo disser no seu coração. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá.
ele cria um argumento para não prover sustento. Porque prover sustento vai depender de trabalho, diligência, esforço. E ele não está afim de ser diligente, de não ter trabalho, de não ter esforço. Ele não está afim disso. Então, ele cria uma proteção para a sua consciência, para não sentir culpa. Ele diz assim, o meu Senhor tarde virá. Ele vai demorar. Versículo seguinte. 49. E passar a espancar, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com ébrios. Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Então, ele programou a vinda desse seu Senhor para mais adiante e, ao invés de trabalhar e providenciar sustento para a casa onde estavam os seus conservos, ele faz o contrário. Ele joga a vinda do Senhor para mais adiante e começa a espancar seus conservos. Porque ele disse no coração, o meu Senhor tarde virá. Ok? Passando o versículo seguinte. E aí diz o texto. E passar a espancar. E virá o Senhor daquele servo em dia. Versículo 51. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, eu trouxe esse texto hoje para a nossa reflexão, e quero aplicá-lo à nossa situação, o que é que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil e na nossa igreja, né? O que é que o texto está nos dizendo, está nos informando aqui? Isso. Agora eu estou vendo alguns de vocês. E para mim é tão importante falar e ver vocês, né? É muito bom, é muito bom ver o rostinho de vocês. Estou vendo a Edne, estou vendo o Bruno, estou vendo o irmão Valdir, estou vendo a Luísa, estou vendo a Alice, estou vendo a Lili, estou vendo o meu amigo aqui, o Gilson, Alemão, Fernanda, a Leila, o irmão Carmo, estou vendo a Rosângela, o Celso deve estar na cozinha, com certeza. Estou vendo a Simone, o Luiz, a Vani também está nos acompanhando, a Lídia também está ali com a gente. Enfim, é bom ver o rostinho de vocês, né? Estou vendo aqui agora a Lucimar, a irmã Beatriz, a Val também está aqui com a gente. Enfim, muito bom ver vocês. Eu vi o Felipe, agora o Miguel. Queridos, o que eu estou querendo dizer com esse texto? O que é o servo mau e o que é o servo bom? O servo bom, ele tem algumas características. E o texto nos deu as características desse servo bom. Ele é fiel, ele é prudente, ele é fiel, ele é prudente e ele promove o cuidado dos seus conservos. Se os irmãos observarem, a maior preocupação desse seu Senhor não é com os bens dele. A Bíblia aqui não fala que ele tivesse a obrigatoriedade de multiplicar os bens. Embora tenha a parábola dos talentos, que aquele servo pega os bens e multiplica e devolve, e aquele servo que simplesmente pega o bem e entrega a seu senhor, ele chama de mau, né? Ele diz, você poderia ter colocado esse talento seu no banco para correr juros, mas nem isso você fez. Ou seja, ele não é fiel, ele não é diligente. A palavra fiel e diligente estão muito associadas, não é? Mas assim, o que o texto foca? Esse texto não foca bens. O que o seu Senhor está querendo com os seus servos que administram a sua casa é que cuidem dos seus conservos. O que é um conservo?
é aquele que serve junto a um só Senhor. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: você não proveu mantimento para os seus irmãos, para os seus conservos. E eu queria, nesta manhã, já que a gente não tem muito tempo, eu queria meditar que às vezes a gente pensa que fazer a obra de Deus é algo que está distante de nós. Eu tenho tentado quebrar esse paradigma. Fazer a obra de Deus como algo distante. Eu tenho que ir para a China, eu tenho que ir para a Indonésia, eu tenho que ir para Guiné-Bissau, país da moda na África. Ninguém fala em Senegal, ninguém fala em Congo, não é? Só Guiné-Bissau. Enfim, eu tenho que fazer a obra de Deus. Aí a gente pensa em sair. Quando a gente vai para essa parábola do servo bom e do servo fiel e diligente, é aquele que cuida do seu conservo. Não é o servo distante, é o com, é o que está junto. Com quer dizer estando ao lado, cônjuge. É aquele que está ao lado carregando a canga, aí é o cônjuge, o jugo. Companheiro, aquele que está junto comendo o pão, companes, companheiro. Então, conservo é aquele que é servo ao lado de outro servo. O que esse Senhor diz que é mal é aquele servo que não se preocupa com o outro servo. Então, eu queria, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de vir para dentro de casa, nesse tempo de estarmos longe da comunhão, a gente pensar, não é? Primeiro, Deus nos coloca nessa situação da gente estar junto, da gente se cuidar. E aí a gente para e aí a gente pensa, como é que está meu irmão na casa dele? Ele tem o que eu estou tendo? Ele está conseguindo se sustentar? Ele está conseguindo se manter? O que hoje no Brasil, vocês estão observando que hoje no Brasil está um ódio de classes? Aquele pessoal que está aposentado, aquele pessoal que tem um serviço público, que tem uma carteira assinada, está dizendo, fica em casa. Agora, aquele pessoal que tem que sair para vender e comer com aquele produto, o almoço e a janta, está dizendo, mas como é que eu fico em casa se eu sou autônomo? Aí cria-se uma corrente, não é? O autônomo quer que quebre a quarentena, os que têm o seu sustento falam, não, fique em casa. Então, vocês observam que esse texto está exatamente dizendo isso. Fazer a obra de Deus é a gente pensar no outro. E aí eu saio da questão política, da questão do coronavírus, e aí eu penso a nossa IBR, como igreja, que tem uma proposta de ser uma igreja, não digo diferente, ela não precisa ser diferente, ela não tem que ter essa busca de ser diferente, ela tem que buscar ser bíblica. O que é que ela tem que fazer para ser bíblica? Ela tem que ser uma igreja que tenha servos bons e não servos maus. Que tenha pastores, que tenham líderes bons e não pastores e líderes maus. Que tenha membros bons e não membros maus. E segundo esse texto, o que é um membro bom, pastor bom, uma liderança boa? É aquele que é fiel, prudente e que promove o sustento dos conservos. Então, queridos, eu queria que a gente pensasse nisso. Eu queria pensar nessa manhã. O que é um bom servo? O que é um mau servo? Outra pergunta, eu sou e eu tenho sido um bom servo? Eu me preocupo com o sustento? E aí eu queria, irmãos, expandir essa questão de sustento. Às vezes uma pessoa está precisando de um sustento que não é apenas financeiro. Às vezes é o financeiro. E a gente deve, na medida do possível, socorrer. O sustento de uma outra pessoa, às vezes, é emocional. Às vezes é uma pessoa que tem tudo, mas não tem sustento emocional. Às vezes é uma pessoa que não tem um sustento profissional. É uma pessoa que precisa de um coach ao lado dela. Uma pessoa que dê orientação.
Nós mesmos, ministros, precisamos de feedback, pessoas que nos sustentem com palavras de afirmação, com palavras de amor e com palavras de exortação também. Ou seja, o sustento, ele depende da necessidade de cada um de nós. Tem pessoas que não dão cabo da vida porque tem alguém sustentando. Tem pessoas que não desistem de uma relação matrimonial dentro da nossa igreja porque tem encontrado sustento em casais amigos. É aquele casal que sai e vai fazer uma visita e diz assim, olha, eu já venho me incomodando há muito tempo, eu tenho visto a dificuldade de vocês. Vocês me permitem trazer uma palavra para vocês? Então, na verdade, esse irmão que vai ao encontro do outro, reúne o casal e dá uma palavra, ele está levando sustento. Então, meus irmãos, sustento aqui ao seu conservo, não pensemos apenas em sustento material. Ele passa pelo material, mas ele se estende a muitas outras áreas. Então, a gente observa que... Estão me avisando aqui que só faltam 3 minutos. Então, queridos, eu queria deixar essa palavra para vocês, tá bom? Eu queria deixar essa palavra aqui. Sejamos uma comunidade que sustente mutuamente aos outros e que as necessidades são diferentes, Tem casais que estão enfrentando a dificuldade, não é entre eles mesmos, é com os filhos. Às vezes chega numa situação da vida que a gente precisa repensar a profissão, mudar a profissão, ou mesmo aposentando, ter outra atividade. Então, eu percebo que a gente pode prover sustento para os irmãos uns aos outros de muitas formas. Agora, o servo mau, ele vai dizer assim, eu não tenho nada a ver com a necessidade do meu irmão. Aí o servo mau, ele se dedica a si mesmo e ele não provê sustento. Então, queridos, eu queria que nesse tempo, como igreja do Senhor, nós pensássemos nisso, nós pensássemos em como prover sustento uns para os outros. Uma comunidade que alguém já chamou essa comunidade que se sustenta de terapêutica, uma comunidade que se cura e provê sustento. Esse é o servo bom. E quando seu senhor vier, vai encontrar um cuidando do outro. E sabe o que acontece quando um cuida do outro? A casa está em ordem. Uma casa desorganizada é aquela que um não cuida do outro. Então, queridos, quando o Senhor vier, diz aqui o texto, castigá-lo-á, lançará a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quem estará ali? Os que não cuidam uns dos outros. Então, que a nossa comunidade seja uma comunidade que se preocupa. E não é para você se preocupar com todo mundo. É aquele que está mais próximo de você. Tá? Vai ali no telefone, liga, ora. E durante a oração, você descobre também quem está precisando do seu cuidado. Porque durante a oração, Deus vai colocar no seu coração uma pessoa para você cuidar. Então, estejamos em oração, estejamos disponíveis e Deus nos usará para cuidar uns dos outros. Faça isso essa semana para você ver como Deus colocará no seu coração uma pessoa para você cuidar. Essa é a nossa palavra. Deus abençoe. Eu estou aprendendo também a falar pouco. Não é, irmão Carmo? Deus abençoe.